Muita coisa aconteceu ontem, nesses últimos dias. A principal delas, eu acho, foi realmente a confirmação da candidatura do Lula. Ontem ele fez a oficialização da candidatura, né? Se inscreveu lá no TSE e já surgiram em seguida pedidos de anulação dessa inscrição dele, né? A Procuradora-Geral da República já protocolou um pedido de anulação dessa candidatura do Lula e também houve outros pedidos. Então agora eles vão defender isso aí e realmente é difícil entender qual é essa lógica kamikaze do PT, né? O que eles querem com isso? A gente tem feito algumas especulações, mas realmente é difícil entender o que eles querem com isso. Até que ponto que eles querem levar esse jogo e o que eles esperam disso. Qual o resultado que eles esperam disso. Então se você tiver alguma ideia, deixa no comentário aqui embaixo. O que vocês acham que o PT quer com isso? Transferir votos para o Haddad, quer realmente conseguir reverter essa decisão em segunda instância e conseguir que o Lula se candidate, que não vai acontecer provavelmente. O que eles querem com esse jogo? Outro caso que tem sido debatido também são as entrevistas da TV Record com os candidatos, né? Eles começaram anteontem com o Bolsonaro, que foi uma entrevista bem água com açúcar, né? Agora ele está assumindo uma posição mais moderada, ele está querendo se mostrar como um candidato mais sensato, que não fala tanta merda, e nesse sentido ele está se aproximando agora de outros candidatos normais, convencionais, e que já não apresenta aquele discurso tão inflamado de antes. Ele tem tentado se mostrar como diferente, como novidade durante tanto tempo, mas de novidade ele não tem nada, né? Está lá no Congresso há décadas, ele é alguém que faz parte do sistema, não é alguém que está fora, não é um outsider que quer entrar agora no sistema e mudar tudo. Ele é alguém que está mamando no sistema há muito tempo. Há muito tempo. Eu recomendo que você entre no portal de transparência da Câmara para você ver os gastos dele lá. Inclusive é bom fazer com todos os candidatos que são atualmente deputados ou senadores, porque assim você vai ter uma ideia de qual é o grau de consciência que eles têm com o dinheiro público. Eu vou deixar o link do portal de transparência para você conferir também os gastos do Daciolo, do Álvaro Dias e de outros que estão lá no parlamento. Mas realmente de novidade ele não tem nada. A única coisa que ele tem de novidade é esse discurso de mitadas aí, de dar invertido nas pessoas e de ser muito mal educado, mas de resto ele faz parte do sistema. E ontem era para a Record entrevistar o Cabo Daciolo, só que ele não compareceu. Hoje seria a vez do candidato do Patriota, Cabo Daciolo, mas ele não apareceu. Ele fez uma live no Facebook explicando a ausência dele. Glória! Glória a Deus! Glória! Eu quero aqui começar a falar com o povo, você que está me ouvindo. Hoje nós teríamos uma entrevista na Record. Eu disse a todas as emissoras que eu estou disposto a qualquer entrevista, só que no Monte. No Monte eu faço todas as entrevistas. Quem quiser vir até o Monte. Ele ainda está lá nos montes, né? Fugindo dos Illuminati, fugindo da maçonaria, então ele vai ficar lá até o dia do debate. É curioso também de falar sobre isso porque foi divulgado o patrimônio dos candidatos e é interessante ver isso porque ali você tem candidatos que têm mais de 400 milhões de reais, né, que é o caso do Amoedo, tem um patrimônio de 425 milhões de reais. É muita grana, gente, é muita grana. E em segundo lugar, em termos de patrimônio, está o Henrique Meirelles com 377 milhões. O Henrique Meirelles tem um apartamento, gente, que vale quase 22 milhões de reais. É muito dinheiro. E por outro lado, você tem também alguns que me deu até pena, né? Você vê aqui o Boulos, né, que declarou um patrimônio aqui de 15 mil reais, que é um carro que ele tem, e a Vera Lúcia, que declarou um terreno de 20 mil reais. O Cabo Daciolo declarou que não tem nada, declarou que não tem nenhum patrimônio, o que é um pouco surpreendente, né? Porque só de gastos do gabinete dele são mais de 30 mil reais por mês. A gente sabe que o salário de deputado é nababesco, né? Então, ele falou no vídeo lá no Monte, lá ele explicou que ele não quer que as pessoas saibam que ele gasta com o dinheiro dele, porque é o dinheiro dele, ele não quer que a mão esquerda saiba o que a mão direita faz, então ele insinua que ele está doando o dinheiro dele para algumas causas, ou para algumas pessoas, ou para aquilo que ele acha que é justo, ou mais cristão. Mas realmente é impressionante que um deputado federal que ganha um salário altíssimo não tenha nenhum tipo de patrimônio, não tenha uma casa, não tenha um carro, né? Se você olhar os outros casos, por exemplo, como o Bolsonaro, que declara um patrimônio de mais de 2 milhões de reais, 2 milhões e 200 mil reais, ou seja, alguém que dentro do parlamento, e graças ao seu trabalho como deputado, enriqueceu bastante. Inclusive é mais rico do que o Alckmin, que já foi governador do estado de São Paulo. Ou seja, você vê que ser político é um belo modo para ficar rico no final.
Eu vou deixar na descrição aqui todos os links para essas reportagens, para o portal da transparência da Câmara, para essa reportagem do G1 com a lista do patrimônio dos candidatos para vocês conferirem, porque eu acho que é interessante você ver também como um cargo público pode enriquecer alguém. Eu imagino que tem muita gente que entra no governo por poder, mas também tem muitos que entram para enriquecer, seja com um salário altíssimo de deputado ou senador ou o que for, ou também por ganhos ilícitos. E eu preciso fazer uma retificação também, preciso me desculpar aqui porque teve um vídeo que eu fiz aqui recentemente, eu não lembro qual foi exatamente, que eu estava muito pessimista com relação aos candidatos, disse que todo mundo é parecido, todo mundo é igual, todo mundo quer poder, que não existe ideologia, e depois olhando aqui esses dias, analisando algumas coisas, eu realmente cheguei à conclusão que foi um pouco exagerado isso. Eu imagino que tenha gente que realmente lute por alguma causa de fato, que acredite de fato em alguma coisa, que esteja tentando mudar o sistema, que tenha essa preocupação, mas é dois aspectos, na verdade, né? Porque o sistema é muito resiliente, então ele não consegue ser transformado se não houver uma grande movimentação popular, por um lado, uma pressão popular de fato, das pessoas se manifestarem, lutarem por seus direitos. E nesse sentido o brasileiro é muito acomodado, então eles não lutam por isso, você nem sabe provavelmente em quem você votou para vereador, para deputado na última eleição, você sabe, você lembra quem você votou? Então as pessoas não têm essa consciência política, a população em geral, o cidadão brasileiro não tem essa noção de ir para as ruas para lutar por seus direitos, para pressionar os políticos para fazerem as coisas que são melhores para a sociedade. Você vê isso em oposição, por exemplo, à Argentina, né? Eu morei na Argentina durante 2 anos e todos os dias você via manifestações, passeatas de trabalhadores, de grupos sindicais, de grupos sociais nas ruas de Buenos Aires. Então era todo dia tinha alguma manifestação cortando a 9 de julho, lá, a principal avenida de Buenos Aires. Sempre. Você via alunos fazendo tomas de escolas, né, fazendo ocupação de escolas para protestar, alunos universitários, então era todo dia alguma coisa acontecendo. Então há uma grande consciência civil, né, cidadã, de que nós, povo, temos de mudar as coisas, temos de pressionar o establishment político para transformar as coisas. Então essa é a primeira etapa, é a base, né? Somos nós, porque os governantes são os representantes nossos. Então se a gente não se mobiliza para pressionar esses governantes, e essa é outra coisa que se vê nos Estados Unidos, por exemplo, né? De pessoas, de eleitores mandando cartas, mandando e-mails para os seus congressistas, para os seus parlamentares, para que eles correspondam às expectativas da população. Então você vai lá e pressiona, olha, eu quero que você vote nessa lei ou que não vote nessa lei, porque somente assim que eles vão ter um feedback da população de saber se eles estão representando de fato os interesses dos seus eleitores. Então essa é a primeira etapa. E a segunda etapa é de pessoas engajadas, realmente acreditam naquilo ali, que se candidatem, né? O jogo político no Brasil envolve muito essa questão do poder, né? De estar no poder. Então o que você percebe é que poucas pessoas que teriam algum tipo de compromisso com a sociedade se interessam em se eleger ou se candidatar. E quando isso acontece, geralmente essas pessoas têm pouco poder, têm pouca estrutura, e nesse sentido financeira e partidária e comunitária, para conseguir se eleger. As eleições são uma máquina, né? São uma máquina de dinheiro. Só para você ter uma noção, o Alckmin ele vai ter quase 50% do fundo para a campanha desse ano, ele vai receber 828 milhões de reais para investir na campanha, e isso é um poder muito grande. Isso realmente pode mudar o jogo, pode influenciar nas eleições, tem a ver com injetar dinheiro em toda a máquina de campanha dele para convencer pessoas que não têm ideia de quem são os candidatos. Só para você ter uma ideia, em comparação, o Bolsonaro vai receber 13 milhões de fundo de campanha. 828 milhões em relação a 13 milhões, por exemplo. Você acha que quem tem mais força nesse jogo aí? O Bolsonaro pode ser muito popular na rede social, pode ser muito popular na internet, mas na hora do vamos ver mesmo, na hora de cair na rua e esse dinheiro começar a lubrificar as engrenagens da máquina, eu acho que o Alckmin vai engolir muita gente. O PT, por exemplo, vai ter a segunda maior verba de 270 milhões de reais, que também é muito dinheiro. Então eu acho que na hora do vamos ver, esse fundo de campanha vai fazer muita diferença. Por isso que, como muitos brasileiros, eu sou um pouco desencantado, né? Realmente é uma desilusão com o sistema, porque, no final das contas, o dinheiro manda, o dinheiro influencia, as influências, as redes de influências, as redes partidárias, então é muito difícil você romper com um sistema que está em vigor há muito tempo. Para renovar, de fato, deveria ser uma mudança estrutural muito grande, muitos candidatos diferentes entrando nesse sistema, engajados com a transformação. Então não adianta botar apenas um presidente que seja diferente, você ter toda a estrutura básica
parlamentar igual, mesmo se o Bolsonaro fosse diferente, né? Eu acho que ele não é, eu acho que ele representa esse sistema. Mas vamos supor que você ponha lá a Vera Lúcia, né, que quer pôr um regime comunista no Brasil. Ela não vai fazer nada, porque ela não tem a influência, ela não tem o suporte, então não faz diferença. Esse que é o problema, esse é o problema. Você transforma uma parte do sistema e todo o sistema continua igual. E para essa pessoa poder governar, ela vai ter que jogar pelas regras desse sistema que já existe. Mas isso não quer dizer que não tenha pessoas realmente preocupadas em mudar o Brasil, que queiram o melhor para as pessoas, que queiram o melhor para os cidadãos, que queiram fazer alguma diferença. Claro que há, e essas pessoas ali, dentro dos seus limites, dentro das suas limitações no governo, fazem o que podem. Mas realmente toda a máquina luta contra isso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essas notícias que eu falei hoje, né? Por que o PT está insistindo na campanha do Lula? O que eles querem com isso? O que eles pretendem com isso? Se vocês pensam que o Bolsonaro representa alguma coisa nova, de fato, né? Eu acho que não representa, mas o que vocês acham sobre isso? Eu quero saber o que vocês pensam sobre o Cabo Daciolo, porque ele está crescendo nas pesquisas, ele já passou a Amoedo, já passou o Meirelles, então ele já está crescendo nas pesquisas e eu acho que há uma grande possibilidade dele parasitar os votos do Bolsonaro a médio prazo, até o final das campanhas. Ele fala muita doideira e eu acho que isso aí tem caído bem para a ala extremista dos direitistas no Brasil. O que vocês acham dessa campanha do Daciolo aí? Se vai funcionar para parasitar votos do Bolsonaro, se ele vai poder se tornar uma figura um pouco mais proeminente até o final da campanha? E por último, sobre o patrimônio dos candidatos. O que vocês pensam sobre isso? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!